Olá, alunos, bem-vindos ao segundo módulo da disciplina de avaliação psicopedagógica. E nesse módulo a gente vai trabalhar a psicopedagogia e o fracasso escolar. As referências estão lá no módulo arquivo, temos os dois textos que nos nortearão nessa discussão e temos também os slides que eu vou apresentar aqui para vocês colocados lá. Então eu espero fazer uma discussão e uma reflexão sobre essas concepções bibliográficas que a gente vai ver daqui para frente. Então, o fracasso escolar hoje ele é um assunto muito estudado e discutido entre os profissionais da área da pedagogia e psicopedagogia e também da psicologia escolar, né, com a Pato, a Marilene Souza Pato, que é uma referência quando o assunto é fracasso escolar pela perspectiva psicológica. E esse assunto ainda vem em função de uma procura de quem seriam os culpados pelo efeito do fracasso escolar. Se alguém pode assumir sozinho isso e nessa convivência escolar, quem é o responsável pelo não sucesso, pelo insucesso, pelo fracasso. E aí, nesse contexto, a gente tem que entender que o que a gente está chamando de fracasso, né, o que a literatura chama de fracasso escolar, é a não aprendizagem. É quando o aluno não atinge determinados índices de desenvolvimento e aprendizagem que ele deveria atingir em determinada série. Como a gente viu no último módulo, a aprendizagem é um processo individual, é um processo muito independente, com vários fatores relacionais. E aí, quando a gente vai falar de fracasso, a gente precisa achar um culpado. Então, até muito recentemente, até os anos 80, o aluno era o único responsável. Ele não tem a capacidade de aprender, ponto. Por isso que o fracasso dele na instituição é culpa dele. Depois, nos anos 80, começa a discussão de didática. E aí vai ser culpabilizado muito mais o professor. O aluno não aprende porque a didática do professor é defasada, porque a didática do professor é ruim, porque a didática do professor não funciona. E aí a gente tira o foco do aluno e coloca em cima do professor. E muito recentemente a gente vai ouvir, dos anos 2000 para cá, para ser mais específica, né, os problemas da instituição, os problemas do sistema, como que a conjectura, né, a conjuntura educacional contribui para o fracasso escolar. Só que ainda assim, tirando o foco então, do professor e do aluno. E o que a gente quer trabalhar aqui, né, nesses vídeos, nessas discussões, é como não é subdividindo as culpas que a gente chega em algum lugar quando o assunto é fracasso escolar. A gente precisa entender, sim, a responsabilidade de cada um nessa desordem e como a gente vai entender isso, como a gente vai trabalhar isso, como a gente vai intervir, que é o próximo módulo, né? A intervenção psicopedagógica e a avaliação psicopedagógica e o diagnóstico, mas ajustando o nosso olhar para esse contexto macro. Então, o fracasso escolar ele é difícil de ser definido e compreendido por se tratar de um fenômeno que não é natural. Mas os resultados de condições e interações entre propostas de ensino, assimilação de aprendizagem por parte dos alunos e modelos de ensino e avaliação que muitas vezes não fazem o menor sentido, engessados. Então, o fracasso, se a gente viu que a aprendizagem é muito individual e ela pode acontecer de diversas maneiras, de acordo com o ambiente, o estímulo e o indivíduo e o tempo, como a gente viu no módulo anterior, a gente precisa olhar o fracasso como uma soma de tudo isso também. Então, ele não vai ser simples, ele não vai ter uma resposta fácil, ele não vai ter um culpado óbvio. Então, conceitualmente, o fracasso escolar é entendido como um desajuste produzido em algum ponto do sistema educativo. Exemplo, na formação do docente, na exigência dos conteúdos, na fragmentação curricular ou ainda nas possibilidades oferecidas aos alunos para aprendizado. De novo, a gente vê aqui a literatura colocando como pontos do sistema educativo. E aí eu volto a falar que a gente precisa pensar como um todo, não como pontos individuais. Então, todos os momentos em que o profissional culpa a criança, ou a família, ou a classe social, ou o discurso político, econômico, a gente está reduzindo o fracasso
a uma determinada caixinha, o que induz a muitos erros, porque não é assim. E a gente escuta muito isso dentro da escola, né? Que, olha onde mora, olha a família que tem, olha as condições políticas da criança. E tudo isso, sim, são fatores que contribuem para o processo de aprendizagem ou não. Mas não são fatores isolados que são culpabilizados. Então, será que existe mesmo um culpado? Será que a gente pode falar em culpa? Podemos dizer que ao redor do contexto escolar são várias forças que circulam e influências sobre os alunos e os professores, porque os professores também estão sujeitos a uma determinada classe social, a um poder político, a um sistema econômico, a uma família. Os professores também estão dentro dessas variáveis. E nessas forças que encontramos no convívio dessas pessoas, dessa sociedade, o contato particular da sua rede, né? Quem são seus amigos, quem são as suas influências, quem são as suas aspirações. A culpa, o considerar-se culpado, em geral, está num nível muito imaginário. E ao contrário da culpa, o que nós temos é responsabilidade. Então eu gosto de trabalhar com essa perspectiva. Qual é a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? E isso é muito diferente de você se culpar, minha culpa, minha máxima culpa, ou culpar alguém, mas entender que você tem a sua responsabilidade e aquela pessoa também sobre todo o processo que a gente vai chamar de fracasso escolar. Então, aqui a gente, né, de novo, vamos dividir em fatores. Eu acho que fica bem didático quando a gente faz isso, né, de maneira mais delimitada. A família pode determinar um fracasso escolar, ela pode ser um fator determinante. Então, os pais que não estão presentes no cotidiano, ou uma criança que não tem um responsável fixo, ela está num processo de realocação dentro do sistema, uma criança que está à disposição do sistema, num lar, num abrigo. Qual é a família daquela criança? Qual é o conceito daquela criança de família? Quais os estímulos que ela teve para aprender até aqui? Qual é a concepção do valor da escola para ela? E, né, vindo desta família. Isso é um dos fatores que podem determinar o fracasso escolar, se a gente precisa olhar para isso. Porque ao olhar para isso, a gente pode tratar da aprendizagem daquele sujeito de maneira diferenciada. O contexto social. Você não pode comparar uma criança que trabalha para auxiliar nas despesas domésticas, e aí eu estou falando crianças legalmente mesmo, abaixo dos 18 anos, né? Crianças, adolescentes. A gente sabe que tem projetos de menor aprendiz e eles começam a trabalhar com 16 anos. E a gente sabe que em alguns lugares do Brasil eles trabalham mesmo desde 8, 9 anos de idade. Às vezes trabalha no campo, trabalha na roça, trabalha, né, em determinadas coisas. Ou às vezes trabalha até mesmo dentro de casa, cuida dos irmãos menores, limpa a casa, faz comida, né? Como que a gente vai comparar o tempo de estudo dessa criança, a qualidade de vida do brincar, do aprender, do estímulo, com uma criança que tem um contexto social completamente diferente, onde a única função dela dentro da família e da sociedade é ser um estudante? Lógico que esses processos vão ser diferentes, o tempo vai ser diferente. Por culpa da criança? Não, por culpa do contexto. E aí a escola. E na escola a gente subdivide os professores, que às vezes têm uma má formação, às vezes têm déficits de aprendizagem deles mesmos, né, de comunicação, de lidar com o outro, de comunicação social, e toda a estrutura precária da escola, precária tanto financeiro quanto estrutural e sistêmico, né, que vai de uma gestão autoritária, de uma gestão que não entende o contexto que está inserido, numa falta de diálogo entre gestão e professores. Tudo isso vai cerceando esse fracasso escolar. E a hora que você junta aquele contexto de aprendizagem que a gente viu, individual da criança, mais a família, o contexto social e econômico e os problemas da escola, você tem aí um cenário complexo do que a gente vai chamar de fracasso escolar. Então, o que representa o fracasso escolar hoje, né? O que você pode, o que a escola vai chamar
de fracasso? A escola vai chamar de fracasso índices altos de reprovação e índices altos de evasão escolar. Por que ela faz isso? Por causa de IDEB, de Prova Brasil, né, desses índices do MEC, para entender se aquela escola tem um processo de fracasso escolar ou aquela escola ela vai muito bem, o aluno dela aprende, ela não tem esse tipo de situação. Baseado muito em reprovação e evasão. E aí você já percebe um problema, porque reprovação e evasão diz muito mais sobre a instituição e o sistema educacional do que sobre o próprio aluno. Quem dita as regras do que é considerado evasão escolar, né, quantos dias os alunos podem faltar até perder a vaga na escola, isso é uma regra pré-determinada de um sistema educacional. Tem muito mais a ver com o sistema do que com o aluno, do que com o professor, do que com a escola. E a reprovação é a mesma coisa. Quem que determina qual é o índice que ele tem que atingir? Quem que determina se ele qual é a nota que ele precisa tirar? Qual é a porcentagem de frequência que ele tem que ter? É o sistema. Então você olha o que representa o fracasso escolar, o sistema culpa o aluno, mas é ele que faz as regras. A gente já tem uma incoerência aí. E aí, quais os motivos do fracasso? O pré-requisito maior é os alunos que saem da escola por não conseguirem acompanhar os colegas. A maior parte dos alunos sai da escola. Mas eles saem da escola? É assim que acontece a evasão escolar? É assim que acontece para a instituição, né? Que o aluno desiste de estudar. Aí você tem rótulos, né? O aluno que foi rotulado desde anos anteriores como fracasso, ele já chega como fracasso, ele já chega com aquele estigma de não aprende, não sabe, não consegue, tem dificuldade. Aí é aluno de inclusão, aí é um aluno que já é repetente, é um aluno que já passou por um processo de evasão ou de reprovação. Então, esse rótulo pode muito contribuir para o processo de fracasso escolar, que é um rótulo dado pela escola, pelo sistema, do mesmo jeito que é um rótulo de ele não consegue acompanhar os colegas, é dado pela escola, pelo sistema e pelos professores. Vejam bem que, assim, até agora a gente não está vendo muito sobre o aluno, e é justamente essa a intenção. E aí a gente tem umas falas muito complicadas de problemas sociais, que os professores metem medo nos alunos, que os alunos têm que trabalhar para ajudar a família e ele tem que estudar para conseguir um emprego melhor. E aí esse discurso para um aluno em situação de vulnerabilidade, insegurança alimentar, e agora na pandemia principalmente a gente viu muito isso dentro da escola, é um discurso que para ele não faz o menor sentido. Eu preciso de estudar para um emprego melhor para ajudar a minha família. Só que eu não tenho tempo de estudar para ter um emprego maior, porque eu preciso ajudar a minha família hoje. Eles precisam comer agora. A gente tem conta para pagar hoje. E aí eu não posso estudar porque eu estou trabalhando, eu estou ocupado. E aí, como é que faz? Como que o ensino e a aprendizagem pode ser acessível para esse aluno? Porque esse discurso é bastante incoerente. Vocês concordam comigo? E aí, a gente chega na sociedade. Tudo isso faz parte de uma estrutura social, né? Tudo isso que nós falamos agora é uma estrutura social, uma estrutura de ensino, uma estrutura de escola, de instituição, de representações sociais. E a sociedade busca cada vez mais, a nossa sociedade capitalista, como está estruturada, em competências. A qualquer custo, você tem que ser competente, você tem que dar conta. Então, o aluno que vai ser o fracasso é aquele que não foi competente o bastante, que não deu conta o bastante. Podendo aqueles que não conseguem responder essas exigências da instituição sofrer os problemas de aprendizagem. Então, se você não dá conta, você não consegue acompanhar os seus colegas, você tem um problema de aprendizagem. Nessa busca imediata e incansável pela perfeição, que leva à rotulação dos parâmetros, e isso serve para os adultos e para as crianças, né? Do mesmo jeito que o professor tem que dar conta de um monte de coisas, se ele não der conta, ele não é um bom professor, o aluno tem que dar conta de um monte de coisas, e que se ele não der conta, ele não vai ser um bom aluno.
Só que pouco a gente para discutir que essa concepção é social, é um problema do capitalismo, é um problema da sociedade, não é um problema da criança, nem do professor, nem da escola. Que a gente sempre tem que trabalhar muito mais para dar conta de uma coisa que a gente não dá conta, que é viver essa perfeição de produtividade. E aí o aluno que tem mais responsabilidades, né, e a gente volta no contexto familiar e no contexto social, no contexto de vulnerabilidade, ele tem muito mais coisas para dar conta do que aquele aluno que é só o estudante. Só que a régua de avaliação é a mesma, percebe? É a nota, é a frequência escolar, é o como ele se comporta na sala de aula, é a atividade, que é a mesma atividade de avaliação, que é o mesmo, porque essa é a exigência do contexto institucional. E aí a gente mede fracasso escolar, só que a gente dá possibilidade de aprendizagem completamente diferente para esses alunos. E aí o professor, querido professor, qual é o papel desse professor, né, nesse processo todo? Qual é o nosso papel enquanto professor? Nós entendemos que uma boa formação é indispensável. A gente precisa saber disso tudo aqui que a gente está falando, nesse processo de se especializar, de sempre estar em formação, porque a política muda, a sociedade muda e o entendimento das coisas mudam, né? Então a gente precisa estar atualizado o máximo que for possível também dentro dessa lógica de produtividade para dar conta de algumas coisas. E para melhorar o rendimento na aprendizagem, pois sabemos que também não existe caminho certo ou caminho errado, mas podemos melhorar nossa postura como educador, nos adequando ao novo, nos adequando a situações mais conflituosas, enxergando os nossos alunos sem culpar ninguém. Devemos ter no seio da escola, e eu sei que isso é quase utópico, uma maneira de diálogo acessível, sem citar culpados, mas encontrar métodos novos. Então, dentro da sua sala de aula, se você olhar o seu aluno, se você conhecer o seu aluno dentro daquela sala, dentro daquela instituição, daquele perfil de aluno que você tem para trabalhar, você pode desenvolver novos métodos, você pode avaliar de maneira diferente, você pode mudar a sua didática, você pode fazer outras coisas para contribuir que o aluno aprenda, que era o que a gente disse no módulo anterior sobre o processo de aprendizagem, e que ele não seja estigmatizado como o fracasso, ou aluno fracasso, ou aluno problema. Essa é a nossa função, fazer essa ponte entre enxergar o aluno e a régua institucional que o mede. Nós, como professores, avaliamos os alunos e a gente pode fazer essa ponte entre essa régua que a instituição nos obriga a fazer, essas avaliações, essas notas, essas coisas engessadas que já vêm de cima, e a individualidade de cada sujeito. Aí, quais os fatores que favorecem o sucesso escolar? Porque a gente falou do fracasso, mas o que a gente pode fazer para tentar melhorar o processo de aprendizagem e ter sucesso na escola? Primeiro, boas lideranças. Então, a gente tem aí, principalmente em prefeituras, já escolas com lideranças e direções que são escolhidas, né, pelo corpo docente. Alguns municípios têm isso já. Outras são cargos de confiança, mas que também são montadas equipes para isso. Então, você ter uma boa liderança, ou pelo menos se você não pode escolher o seu líder, no caso dos cargos concursados, você pode tentar, né, eu digo, a comunidade escolar, um bom diálogo com essas lideranças para discutir essas coisas todas que a gente veio dizendo até aqui. Organização e clima escolar, que é uma pauta extensa sobre convivência no ambiente escolar, clima, bullying, como tudo isso funciona. Apoio e participação dos pais na medida do possível, tentar trazer esse pai para a escola, tentar entender quais são o contexto desses pais e tentar entender que alguns não vão chegar à escola, que não é possível naquele contexto de vulnerabilidade que os pais sejam presentes na educação dos filhos. Então, como que a gente vai trabalhar essa criança sabendo que a gente não pode contar com os pais?
essa visão também é importante para o sucesso escolar, porque às vezes a gente precisa trabalhar a criança e a gente precisa entender que ela está sozinha no processo de aprendizagem. E a capacitação dos professores, e com avaliações eficientes, e discussões, e tempos de formação, né, ATPCs, HTPCs, e esses processos que podem ser riquíssimos e normalmente são bastante negligenciados pela escola. Então, aqui deixo a reflexão de que como que a gente vai fazer uma seleção justa se a avaliação é subir numa árvore e a gente tem alunos que são peixes e tem alunos que são macacos, né? Se os alunos são diferentes, como a gente pode avaliar eles da mesma maneira? Fica a reflexão do processo de avaliação do nosso sistema educacional, dessa régua do fracasso. Quem é que mede a partir do quê? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a psicopedagogia e a formação em psicopedagogia pode ajudar a reajustar um pouquinho essa régua no próximo vídeo.